Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui hoje para uma live bem especial sobre potência no ciclismo. Então a gente vai discutir essas questões junto com o professor Márcio. Então o Márcio já está chegando aqui e a gente vai entrar, já chegou. E eu já vou aqui convidar o Márcio para entrar na live. Márcio, pede autorização para entrar, por favor, para a gente começar a nossa discussão aqui, que vai ser muito boa. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Como está você? Como estão todos aí presentes? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vocês aí? Tudo bem também. Estou no meu último horário de aula, já emendei a última aula, estou aqui com vocês. Ainda não estou em casa. Deve estar pegando fogo lá em casa, hora do banho e dormir. A turma deve estar botando a mamãe para trabalhar. Ixi, aquela turma lá tá pesado, né? Tá pesado. Muita alegria. Muita alegria, né? Especialmente depois das 20. Quando a gente quer que eles Eles, vão dormir. eles brincam o dia inteiro, mas depois das 20 eles querem brincar mais. Aí papai e mamãe tentam falar, não, agora não. Nem sempre a gente fala com essa calma toda, mas a gente tenta ensinar. Legal, legal. Você consegue me ver bem, ouvir bem? Consigo te ouvir bem? Você está me ouvindo bem também? Sim. Pessoal, tá todo mundo escutando a gente bem? Dá um ok pra gente aí, por favor. Olha, nosso amigo Sidney trabalha com a gente aí, né? Opa, boa noite, Cid. O pessoal dá só coraçãozinho aí, né? Manda também, pega esse aviãozinho aqui de baixo e manda para quem vocês conhecem, quem pode curtir essa live aqui. Vambora. Com a gente aqui, ajudando a gente a divulgar essas coisas. Já. Isso aí. Ajuda a levar o programa Potência para Todos adiante. Exatamente. Márcio, fala um pouquinho aí do seu histórico com o trabalho com potência, com ciclismo, seu histórico profissional. Fala um pouquinho com a gente aí, meu irmão, Tá bem. por favor. Antes eu vou apenas só falar um oi para todo mundo que chegou aí. Em lives assim sempre tem tia, tio, primo também que dá uma força, além de todos os professores que a gente gosta muito, que a gente trabalha com eles. Agradecer a todo mundo presente hoje. Obrigado. Espero que Bom, vocês gostem. Feito com muito carinho. o Ricardo Eu Poloni tenho. perguntou, O quê? Ricardo Poloni perguntou quanto watts por quilo tem essa live aqui. Tá, pelo menos uns 6, hein, Ricardão? Olha, hoje em dia, do jeito que eu tô, quantos watts por litro? No ritmo que eu estou. Ah, mais baixinho, né? Mas muito alegre. A gente sempre conversa muito, né? A potência relativa Poloni é baixa, mas a alegria é muito alta. A alegria de sorrisos por minuto. É, Eu tenho 42 anos, Gerson. Estou formado há 20 anos, graduei na Unicamp, especializei e fiz mestrado por lá, onde a gente se conheceu. Temos o professor Orival, que é um dos nossos gurus acadêmicos, né? Pessoas que abriram as portas do mundo do triatlon para nós. Estudei triatlon como tema da pós-graduação, mas sempre trabalhei com os esportes de endurance. Então, ciclismo, mountain bike, a corrida fizeram parte da minha vida. E antes mesmo de entrar na faculdade, eu trabalhei com organização de eventos. Eu sempre conto essa história. Minha família organizava eventos, então foi um caminho bastante natural, para não dizer forçado, porque atendi o telefone e queriam fazer inscrições, e aí eu não tive como escolher outra coisa. E aí, na sequência, entrei na faculdade, treinei triatlon um pouco. Eu tinha sido nadador, então me ligar para o triatlon foi um caminho assim, natural. Era uma coisa que muitos faziam. Estou falando na década de 90 ainda, né? Final dos anos 90.
Aí pulei pro triatlon e comecei a estudar mais o ciclismo também. Gostava do mountain bike, tinha praticado um pouco. E continuei estudando para ser treinador. Então, principalmente meu trabalho nesses 20 anos foi ser treinador de atleta de endurance. Sou personal trainer, prescrevo treino à distância, uso aplicativos, ferramentas aí de rastreamento, de controle à distância, mas sempre gostei ali da prática. E sempre mantive um pé estudando também. E hoje, nosso caminho ter sido cruzado, o teu e o meu, assim, é uma coisa legal, porque é o complemento da ciência que eu sempre acreditei. E sei que também, em parte, fui criticado, às vezes, de ser um treinador muito científico, muito metódico. E eu sei que isso tem um lado bom e tem outro lado da história, às vezes um pouco mais amargo, mas eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que não que eu me diferencie, eu acho que eu me completo, acho que a minha essência, o todo está ali. Então, eu acho que trabalhar com ciência hoje em números e estudar potência é uma parte mais analítica, que eu gosto, que eu acho que eu tenho aptidão, e é isso que eu gostaria de dividir com todos. Uma experiência de 20 anos fazendo algumas avaliações, sim, de força, de potência, mas sendo treinador, um professor de educação física como muitos aqui. Ótimo. Grande histórico, né? Você falou da década de 90, eu estava nascendo nessa década. Então eu não lembro. Quem acredita nessa afirmação? Então eu estava nascendo nessa época, então eu fiquei um pouquinho depois assim, no esporte, né? Mas, assim, para Se quem não me apresente conhece, para nós, então, por favor. para quem não me Conta conhece, tudo, inclusive a pedalada na estrada. eu, eu sou professor de educação física também, como o Márcio, né? E sempre pratiquei muitos esportes, e meu esporte base foi futebol. Muita gente não sabe disso, mas foi futebol. E eu ia treinar de bicicleta. Então, eu morava longe do lugar que eu treinava, e a gente sempre rodava de bicicleta para cima e para baixo. Até que com uns 15, 16 anos eu parei de jogar bola, né, jogar futebol, e comecei a pedalar mais. E comecei a ir para a estrada com 16, 17 anos, e para a estrada com meus primos, sabe? Fazer, ir para o sítio da nossa tia, que era 40 quilômetros para frente, ia e voltava no mesmo dia. Então, assim, começou, e meus primos pedalavam melhor, porque eles eram mais velhos, né? Então eu tinha que entender mais do que eu estava fazendo para conseguir acompanhar os dois. Então, aquela coisa, você começa a aprender sobre vácuo, sobre um monte de coisa. E na faculdade eu fui estudar e tive a oportunidade de estar mais próximo, né, dos atletas de endurance e tudo. E o meu TCC foi com ciclismo, né? Eu tive a oportunidade nas épocas, eu estudava em Bauru, na Unesp, mas avaliei as equipes de ciclismo de Bauru mesmo. Não sei se o Rubão está aqui hoje, o Rubão lá de Bauru, tem uma turma boa lá que pedala bem. Avaliei as equipes de Presidente Prudente, participaram de jogos regionais, jogos abertos, e depois, no meu mestrado, fiz alguns trabalhos com o pessoal de Rio Claro, pessoal de Iracemápolis, pessoal de Piracicaba, e aí fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Parando de estudar, e já parei há um tempinho, mas hoje faço muitas avaliações de ciclistas, então, assim, além de pedalar, estou voltando cada vez mais a ter mais frequência na bike. Tenho muito contato com ciclistas, homens e mulheres. Então, a gente sempre está em contato com esses atletas que têm medidores de potência, que treinam em cima disso, avalia a potência dos caras dentro do laboratório, e a gente fica nessa jogada, nesse lance de, pô, como é que a gente vai treinar esse cara, que esse equipamento seu tá legal, não tá legal, e assim vai, né? Mas, o Rogerinho lá, lembrando que eu também avaliei equipe de futebol, muito, né? Mas parei com isso há uns 12 anos atrás, faz tempo também. Mas eu sou novinho. Novinho. Então é isso, mano. Eu sou novinho, né? O E que essa nos nossa... faz, né? Essa linha do tempo sempre faz a gente discutir a potência, que é a temática, mas eu penso que a gente sempre usa recurso de outras experiências, né? Com outros Sim, sim. esportistas, inclusive.
Também passei por Exatamente. esporte de quadra, e isso me ajudou bastante a entender o corpo, a avaliação física, o treinamento esportivo, não só num olhar muito e exclusivamente especializado. É natural que a gente se especialize, foi o que aconteceu com a gente, mas isso nos ajuda como professor, né? Sim, sim, com certeza, né? E a nossa live hoje vem muito para falar dessas nossas experiências com tudo isso, né? Especialmente baseado na sua, que você é um cara hoje que forma treinadores, futuros treinadores, ajuda muitos atletas, Brasil afora, com o conhecimento que você tem e com a didática que você tem, que eu acho que isso é muito importante, sobre o trabalho com potência, sobre desmistificar essa questão do que é potência, como usar a potência. E eu ainda escuto, eu trabalho com muitos treinadores, né? Ah, que potência é nutelagem, né? A gente precisa de potência, eu treino na percepção de esforço, eu não preciso de potência com os meus atletas. Viram o post de hoje, né? A potência é É, modinha, como foi que colocou? Potência é modinha, potência pode ser dito mais tecnicamente, é um controle só de carga externa, né? O que também absolutamente não é equivocado afirmar isso, mas aí começam as situações que tentando dizer, eu trabalho só percepção, né? Os que são genuínos, né? Eu só bebo dessa fonte, né? Eu só uso a velocidade, que negam um pouco tecnologia e usam telefone celular, né? Quer dizer, a pessoa ela é da tecnologia, ela vive, ela está hoje aqui conosco muitas vezes, exato. olhando, né, o que a gente discute, o teor do que a gente discute, mas ela nega uma leitura de mais uma métrica que veio. Mas também não veio para dizer não para as outras, ela veio para complementar um trabalho e um entendimento. Acho que a gente pode falar assim. Acho que o caminho é esse, né? Para quem tá aí, a gente já está em bastante gente, muita gente bacana aqui hoje. Quem ficar até o final da live hoje, a gente vai ter uma surpresinha aí para quem ficar até o final. Então, segura a onda aí, que é o nosso papo aqui. Se deixar o Márcio começar a falar, ele vai até a meia-noite falando. Ou eu Então, prometo que o Gerson vai controlar o tempo e a fala. Marcel, para a gente começar assim, e já matando esses mitos, papapá, disso, daquilo, explica para quem tá começando aí, por que a potência é uma puta variável para a gente usar no ciclismo, né? Tá bem? Nós temos que lembrar de ciência, porque potência já é um conceito físico e física é ciência, uma ciência natural que descreve situações da natureza. Então, alguém lá atrás observou que existia força, que existia velocidade, que existia deslocamento, que existia potência. E teve um pesquisador, Watt, que acabou dando uma grandeza, uma unidade que acabou sendo atribuída a ele, uma homenagem a ele. Então, quando você faz um movimento que você produz muita força e muita velocidade, você produz nesse momento muita potência. Ou seja, você tem, para calcular potência, você depende de força e de velocidade, que são duas grandezas físicas, mensuráveis, são tangíveis, vetoriais em algumas situações, mas de qualquer maneira, no que a gente está habituado se eu faço muita força e aplico muita velocidade para deslocar algo, é muita potência. Em movimentos rotacionais, você também tem potência. Por que rotacional? Bicicleta tem a manivela do pé, que é o pé de vela. A manivela do pé, ela gera uma rotação. Não é só a roda que gira. Só que aí percebeu-se, né, não mais nessa ciência clássica que descreve os corpos em movimento, mas a ciência do exercício mais recente, que você ia aplicando mais força, mais velocidade, você ia aumentando a potência da pedalada, e os primeiros estudos em fisiologia falavam sim de ciclismo, depois falaram de corrida, e depois potência em saltos,
e devo admitir que foi essa ordem cronológica mesmo, eu não estou cometendo nenhuma injustiça aqui, o ciclismo foi um esporte indoor, laboratorial, bastante abordado, Sim. classicamente na fisiologia, o que nos ajudou a ter um entendimento hoje que nos permitiu até avançar para uma avaliação ergoespirométrica, como é o que você faz. Então, classicamente a gente deve muito, mas percebeu-se que a bicicleta tinha essa manifestação de potência e que muitas reações físicas, elas aconteciam em função desse aumento de potência. Reações, assim, estou falando agora, descrevendo fisiologia. A respiração muda, a frequência cardíaca ela se altera também, a pessoa transpira mais. Então, a fadiga ela aparece. Então, há uma relação de potência, grandeza física e mudanças do corpo, né? Mudanças fisiológicas, uma coisa bastante elementar e importante. E mais recentemente, apenas com a nanotecnologia, com tudo micro, o mundo que enxugou as coisas em espaços milimétricos, é que a gente pôde colocar isso na bicicleta. Então, se você sabe hoje o quanto de potência você faz na sua bicicleta andando na rua, você pode ajudar a interpretar suas reações físicas. Você cruza a informação de potência com o que está acontecendo com você. O mais importante é o que está acontecendo com você. Então é nesse cenário que a potência surgiu. E para os incrédulos, deixa um convite a conhecer melhor o seu corpo. A potência ela vai te entregar isso, ela não vai acabar com você. Ela quer que você se conheça mais. Então a grandeza física eu acho que está nessa resposta. A fisiologia e os conhecimentos iniciais também. E mais recentemente, com essa tecnologia que avançou, a gente então, portanto, conseguiu ler o que se faz na rua. O que é muito, e o que é muito útil, o que faz a nossa conversa ser cada vez mais prática. Né? E a gente começa, a partir desse caminho histórico, né? Que a grande pergunta nossa era, pô, o cara tá treinando lá, como é que eu sei o que tá acontecendo? Né? É, Então, assim, pô, vou de moto atrás, vou de carro atrás. Tá bom, você só tá vendo o que tá acontecendo. Mas, isso. e aí, a tecnologia no esporte, especialmente na década de 70, 80, veio ajudar muito a gente a começar a entender mais, né, velocidade dos atletas durante os treinos, a frequência cardíaca durante os treinos, o incremento, né, com o tempo desses dispositivos portáteis começou a nos dar auxílio para entender essa potência produzida a cada momento. No final da década de 90, começo dos anos 2000, o GPS veio associar tudo isso. Então, assim, Sim, como você fez um caminho histórico, a gente realmente tem cada vez mais informação para entender esse cara. E a gente não pode deixar isso de lado. O pessoal brinca muito em outras áreas, né? Você está deixando dinheiro na mesa. Quando a gente deixa de trabalhar com uma variável dentro do treinamento, a gente está deixando informação na mesa e está buscando ter ali uma... Eu vou para esse caminho, para aquele caminho, com menos informações do que eu poderia ter, né? E aí você encaixa muito com essa questão da potência no ciclismo, que vai entregar um dado muito importante do que está acontecendo naquele momento. sim. Então eu giro o pé de vela com uma certa força, com uma certa velocidade, e o equipamento é sensível a isso. Ele lê essa potência que você aplica lá, falando em termos finais, lá no pedal, porque há uma série de partes da bicicleta que sofrem deformações e que são passíveis de leitura. Você, ao colocar sensor de deformação sobre partes da bicicleta que se deformam, você tem condições de fazer, num instrumento calibrado, uma leitura de potência, de precisão. Nesse caso, pé de vela sofre deformação, quadro sofre deformação, roda sofre deformação, corrente sofre deformação, câmbio, pedais. Mas as partes rotacionais, em especial onde você transfere a força mais imediata do seu membro inferior, da sua perna,
Pro pedal, todas essas áreas rotacionais elas sofrem uma deformação imediata, não mais um efeito de deformação. Portanto, são mais interessantes de serem medidas. Por isso, da escolha do pé de vela, do movimento central, das coroas, do eixo do pedal. Então, por isso, esses sítios, essas áreas da bicicleta são boas. Agora, o cubo traseiro também pode servir de área para ser medida. Então, quanto mais sensores você tiver para avaliar a deformação, mais precisa pode ser a sua leitura, pode ser. Tudo isso para ainda falar algo que você agora há pouco disse, tecnologia, informação e o cara. Você usou a expressão o cara, a pessoa. É isso aí. Eu diria que essa continua sendo a peça que não mudou. Essa peça é a mais importante. A peça mais importante está em cima do selim. Pode mudar, pode ter carbono, muito alumínio, qualquer outra engenharia de material, do selim para baixo. Mas essa peça mudou pouco. Em relação ao organismo, 2 braços, 2 pernas, em alguns eventos, obviamente, paralímpicos, a gente tem os atletas com as limitações, restrições físicas, promovendo a alavanca de pedaleio mesmo assim, e a gente consegue medir a potência desses atletas. Quando a gente tem as bicicletas manuais, a gente consegue medir, porque todas essas partes, elas rotacionam, então a gente consegue medir potência nesses casos, mas esses casos, esses caras, essas minas, como você poderia falar aqui em São Paulo, a questão é, a gente tem que olhar para eles, e é mais entendimento sobre eles que a gente busca na leitura de potência. O que eu acho que é muito importante, e até para traçar um paralelo de tecnologia, para não descontextualizar isso, hoje todo mundo, eu falo em cursos, a gente sai do ponto A e do ponto B, a gente liga o Waze, hoje em dia. Você pode ir para a casa da tia, que você já sabe onde é, mas você liga o Waze. Você quer saber se tem algum trânsito, você quer mais informação do percurso. Isso pode te ajudar num dado momento, aquela tua trajetória que é habitual, que você poderia fazer de olhos fechados, ela tem algum tráfego lento, uma obra na pista, você vai buscar uma rota alternativa e chega lá para comer a macarronada da tia no horário que está tudo quentinho, sem ter briga na família. Agora, por que a gente usa isso e aí continua usando? Porque isso nos ajuda. Pode ser que naquele dia você tenha ligado do ponto A ao ponto B e não tenha tido nenhuma mudança na tua rota, ok. Assim como a potência. Pode ser que naquele dia de treino, a potência que você gerou, não tem nada de novo. Para mim, ok. Mas não quer dizer que você não tenha que usar. E talvez o fato de você sair do treino, a sua rodagem de 2 horas típica, e você descobrir que a sua rodagem típica, batendo papo, né, no passinho paquera, batendo papo assoviando, tirando sarro, se divertindo em grupo, pode ser que você descubra que você produz, por exemplo, 180 watts. Isso não é ruim. Se você fez uma avaliação com o Gerson no laboratório e sabe que 180 watts é uma zona oxidativa, e foi definido com o seu treinador, em conjunto com o fisiologista, que a zona oxidativa naquele dado momento tem que ser trabalhada, o teu treino aparentemente foi um bom treino. Falando uma coisa muito simples, então veja, por que não? Eu começo a pensar agora, não é porque sim, é porque não. Exato. Para o próprio conhecimento. Exato. Você estava falando agora um pouco dos locais, né, que tem mudanças aí nas suas deformações, né? E eu lembrei de um atleta que eu treinei há muito tempo atrás, que ele tinha um medidor de potência na corrente, né? E Polar. era o Polar, né? Que nem existe mais. E você falou dos Paralímpicos, há um tempo atrás, só para reavaliar aí, a Jéssica Messali, que foi quarto lugar lá nas Paralimpíadas de Tóquio, no triatlo, no paratriatlo, e ela tem um medidor de potência na manivela dela, né? Que é muito, muito bacana. Dá um panorama para a gente, mas quais são os locais que normalmente a gente pode ter um medidor de potência na bike da pessoa? Tá bem. Sem entrar no mérito de onde é melhor, tá? Mas tudo que rotaciona, tudo que gira, como eu falei. O pé de vela, o eixo, o próprio pedal, né, no caso, esses dois hoje são muito populares. Há muitas conveniências para quem fabrica e comercializa em instalar algum sensor em pé de vela ou no pedal. O cubo traseiro,
a própria coroa dianteira, né, na sua estrutura, no seu núcleo central, que é o spider, que é a aranha, esses são os principais sítios. Existem alguns medidores de eixo de movimento central, que também é outra estrutura que deforma bastante. Existem ainda as tentativas de medida indireta, que não sofre deformação. Por exemplo, aquela que é a análise da entrada de ar, que fica debaixo do guidão. É uma tecnologia que advém do conhecimento aeroespacial, força, velocidade, direção, pressão do ar que entra nessa caixa. É possível você calcular também uma potência gerada, né, por esse sistema. Mas há complicantes do uso disso. Mas as medidas diretas eram aquela que eu acabei de citar, sobre pé de vela, pedais, o cubo traseiro, o eixo central e o spider, né? São os principais sítios. Aí na bicicleta adaptada, na handbike, é possível também. Tem esses componentes. Você tem, por exemplo, a manivela, né? Ali manivela mesmo porque você usa as mãos. Então manivela não é apropriado. E essa manivela sofre deformação. Mas o pedal também poderia, ali no caso o apoio, a plataforma das mãos, poderia também, é passível de leitura. Hoje eu acabei de receber um link de uma nova marca de medidor de potência estrangeira, gringa, que chegou no mercado. A fusão da Wahoo com a Speedplay, entrou um pedal novo no mercado, que era um pedal que era muito querido por atletas de contrarrelógio, muitos triatletas também, por ter um grau de flutuação, né? O taco ele tem 15 graus de flutuação, então ele foi queridinho de alguns, ganhou notoriedade. Há desvantagens no uso dele, mas ele não era um medidor de potência, agora ele é um medidor de potência também. Então eu já tenho conhecimento extraoficial, por assim dizer, de 40 marcas, não estou exagerando. Eu tinha 36 listadas, mas eu acho que se eu atualizar minha lista dos últimos 6 meses, eu acho que já passa de 40 marcas no mercado internacional. Muita gente medindo potência. Incluindo uma brasileira, né? Incluindo uma brasileira recente, de Campinas, de um engenheiro que tem uma história super interessante. O cara que falou, não, cara, eu quero mudar de área, amo pedalar, acho que tem uma lacuna aí, vou explorar isso, fez seus protótipos e avançou. E tem preço competitivo, e tem um equipamento de precisão. Aí você começa de novo a se perguntar por que não? Acabaram de comentar isso aqui embaixo e é dessa que a gente está falando, a marca de Campinas, acho que você lembra o nome dela? Eu não lembro o nome dela agora. O U2E é literal, né? É U Square Electronics, o U2E. Tá. Então a gente tem esse cenário que mudou e a gente continua tendo as marcas também que vêm top of mind, que vem à cabeça quando a gente fala, as estrangeiras, obviamente, que são usadas como referência para calibragem de alguns instrumentos, para publicação de alguns artigos, né, com atletas, na comparação entre equipamentos, para entender coeficientes de variância, reprodutibilidade. E a gente tem, sim, alguns equipamentos que são tidos como os melhores, mais caros, mas que estão no mercado, que tem distribuição brasileira, no Brasil, quero dizer, tem facilidade de pagamento. E aí, de novo, falo, olha, o porquê não teve, alguns falavam por causa do custo. Então, o custo, agora, ele já não é exatamente um grande problema. Não posso menosprezar a condição de cada um para desembolsar e investir num medidor, que pode variar de R$2.000 a $2.500, falando de um jeito assim, também grosseiro, que você pode comprar kits mais incrementados e chegar em $3.000. Mas é uma variação grande, né? A gente está falando de R$2.000 a R$15.000, pelo menos, a R$16.000. É uma variação grande de preço. Mas já não é mais uma desculpa quando a gente tem distribuição em uma rede brasileira, que você pode comprar um medidor de potência alemão, por exemplo, no Brasil, e pagar em 12 vezes. Com uma assistência de pós-venda, com uma garantia que se tiver um problema, você vai mandar para um distribuidor no interior e não mais uma viagem internacional, intercontinental, que foi um problema em outra época, não é mais hoje.
Me preocupa atletas comprarem rodas de competição, saberem que rodas são boas, e rodas são boas, rodas foram feitas para dar resultado, porém gastam uma fortuna em rodas e não querem ter um medidor de potência. Então, isso é o ponto que eu falo. Olha, aí também acho que o sujeito fala assim, você mostra o seu amor por ciclismo, mas você não mostra que você quer se conhecer melhor. Aí acho que você não está investindo em você, está investindo na bicicleta. Tudo bem investir na bicicleta, mas é válido também em si mesmo. Eu vejo muito esse problema às vezes. A pessoa é uma puta de uma bicicleta, mas ela não quer investir no medidor de potência, não quer investir num bom treinador, não quer investir num bom nutricionista, não quer seguir orientações de pessoas experientes, ela quer seguir o que ela quer, né? E aí também ela não tem o resultado que ela gostaria, então fica meio difícil mesmo, né? É, fazer sempre a mesma coisa te leva para o mesmo resultado. Isso aí tá evidente. Exatamente. Né, né, Nesse caminho aqui, como é que a gente pode pensar assim nessa testagem, nesse uso da potência com os atletas, ou seja, dá para testar a potência, como é que a gente pode testar isso? Tem que ser ambiente fechado, tem que ser ambiente aberto, como é que fica esse teste dos atletas, né? O tal perfil de potência que todo mundo fala, 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 o tal do FTP que fala-se muito, mas sabe-se pouco. Fala pra gente aí, meu, pra tirar teu óculos. Não, me ajuda a organizar as respostas, porque são as perguntas são boas. Então, falando então de trás para frente, o FTP é uma medida de capacidade aeróbia, a medida de resistência, né? Foi atribuída a um pesquisador, a um fisiologista e a um treinador juntos, que tornaram esse termo aí, o FTP, é uma sigla em inglês, é o Functional Threshold Power, é o limiar de potência funcional. Ele foi, por esses autores, devidamente correlacionado com testes laboratoriais. Aí, de novo, a gente volta para o laboratório. Podem falar o que quiser do mundo indoor e dessa investigação, que nunca foi teórica apenas, mas ela, sim, é indoor e ela é com um ambiente controlado. Sim, ela é, e tem que ser. Mas correlacionou-se então o FTP, o que você performa na rua, no campo, num teste, por exemplo, de 20 minutos, para verificar a máxima potência distribuída ao longo de 20 minutos, a gente chama de média máxima ao longo de 20 minutos, usa-se esse dado para obtenção do FTP. E o FTP, por sua vez, está correlacionado ao laboratório, um padrão ouro, que você conhece bem, que é a ergospirometria. Então, esse é um teste importante. Um outro teste... Oi. Só um adendo aqui. Existe muita gente que acha que o teste laboratório não presta, né? Laboratório, porque eu treino no laboratório e tal. Mas você tocou num ponto que é muito importante, na precisão das informações. A gente tem que ter precisão no que a gente está usando, né? Só um exemplo aqui. Os ciclistas do Pro Tour começaram a usar aquele Super Sapiens, aquele medidor de glicose instantâneo. E está todo mundo querendo usar esse treco, que só está vendendo na Europa. Eu estou lendo e estou testando esse treco com alguns atletas. Ele não tem tanta precisão quanto a gente gostaria. Então, a gente precisa tomar esse cuidado em qualquer área, se é na potência, se é em outras áreas em si, e entender primeiro a precisão técnico-científica do equipamento que a gente está comprando e está usando, para depois gastar nosso dinheiro e tempo com isso. E aí você acabou de falar assim, pô, o FTP foi testado e correlacionado com outras informações de laboratório para entender que ele realmente media o que ele estava propondo medir. Ponto. Ponto. Inclusive, para aqueles que não entendem que o ambiente laboratorial ele pode ser útil, na validação, então, assim, o primitivo desse conceito FTP relaciona-se, mas para usar o termo estatístico correto, correlaciona-se à medida ouro laboratorial. Então, cedo ou tarde, a tua vida ou a minha,
dos colegas todos e amigos que estão aqui, vai necessariamente passar pelo laboratório, porque não por métricas apenas, eu quero dizer, por controle, por ambiente controlado. Você faz um teste de... você quer descobrir se você está diabético ou se tem alguma situação crítica no controle glicêmico, o médico prescreve, pede, ou o nutricionista prescreve, pede um exame de glicemia, e você vai fazer em algumas condições. Você não faz de qualquer jeito. Você realiza um jejum, você se abstém de alimentação e faz, numa condição controlada, a verificação do teu funcionamento orgânico. Quer dizer, não há como negar isso. Então, cuidado, porque embora exista muita prática em tudo isso, e pedalar, treinar na rua e competir não é diferente, é muito tempo de treinamento mesmo. E não é só debate de informações e análise de números, é esforço, suor escorrendo pela testa, é cansaço, dificuldade, fadiga e dor e situações reais. Mas a gente sempre vai, e a gente entende que medicina, fisiologia, esporte caminham juntas, porque na verdade querem entender melhor e proteger e avançar o corpo humano. Ainda na outra pergunta, na outra parte, sem me perder, outros testes além do FTP, a classificação que a gente diz de perfil de potência é um modelo também que ganha um certo conhecimento através da corrente americana, especialmente a partir do Training Peaks e dos aplicativos que são organizados, né, nessa plataforma muito interessante, de fácil uso, para nós hoje, que os alunos gostam, pedem, e os atletas querem, desejam, sim, reconhecem, portanto, a situação de controle de treino, o que é sempre muito positivo. Mas não é apenas esse perfil de potência americano que a gente conhece, até porque a escola norte-americana de ciclismo é muito boa. Eu daria mais destaque à escola de pista norte-americana, não colocando ela como a principal, mas é uma escola de pista, né, de ciclismo de pista, de velódromo, muito boa. Mas, sobretudo, a Europa, né? Vejam, a Europa ela tem know-how de publicação. Essa semana, Gerson me convidou para participar do coworking do time que ele organiza e que ele propõe mentoria, reunião semanal, discussão de artigo científico, de uma escola dinamarquesa de ciclismo. O tema do nosso estudo dessa semana foi a interrupção de um treinamento de força, né, de potência no caso, na performance do ciclismo de alguns atletas que eram atletas de subelite da Dinamarca e que tinham ali seu VO2 de 66 ml por quilograma minuto. E quem está aqui conhece um pouco de fisiologia sabe o que é isso. Não é um atleta que é iniciante, não, mas também não é um atleta do Pro Tour. Tá, sendo assim, isso para dizer que, para mencionar uma escola que é muito boa, europeia, mas lá escandinava, Dinamarca, Noruega, os caras pedalam muito e produzem muito. O Gerson sabe melhor do que eu, eles produzem muito material científico interessante, vanguardista, e que faz a gente pensar as coisas de um jeito diferente. Pois vejam, que interessante, assim, a gente tem nessa escola europeia, a gente tem um entendimento de perfil de potência um pouco diferente. Enquanto que o americano, ele vê o perfil de potência, um teste de 5 segundos, um teste de 1 minuto, 5 minutos e 20 minutos, fazer o atleta passar pelos 4 testes para compor o perfil, para avaliar os pontos fortes e pontos fracos, a escola europeia, ela trata de uma forma um pouco diferente. A escola europeia, por exemplo, para falar da Inglaterra, eu tenho um aluno que está hoje aqui, que já morou na Inglaterra, já treinou em recinto público com muitas bicicletas watt bike. É uma bicicleta usada no sistema de seleção de talentos da UCI. E eles têm alguns números, alguns parâmetros muito claros para a classificação de alguns atletas em relação à performance, não de teste de 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos e 20. Eles usam outro padrão. Eles usam um teste de 6 segundos, um teste de 30 segundos e um teste de 3 minutos. Aí você fala, poxa, mas é incompleto? Não, incompleto comparado ao americano, ele é diferente do padrão americano.
O que eu trago no curso e a gente conversa sobre é que é importante a gente avaliar não só, eu disse no FTP, a capacidade aeróbia. Nós devemos também cuidar das outras valências anaeróbias aláticas e de alguma porção lática, glicolítica, metabólica, no exercício físico. O jogador de futebol, a gente volta ao exemplo de outros esportes. O jogador de basquete, o jogador de vôlei, ele não faz só avaliação de resistência, ele faz avaliação de outras competências também. Competência a gente chama de teste de explosão, teste de velocidade de sprint, um teste de mudança de direção. Claro, para um esporte com bike, para um ciclista de rua, amador, profissional, para um triatleta, um mountain bike, não é importante você saber quantos segundos ou quantas repetições ele faz um deslocamento de um lado para o outro no chão. Ele anda de bicicleta, ele precisa ser avaliado em cima da bicicleta. Isso é bastante elementar. Mas é importante chamar a atenção que somente o FTP ele não vai trazer tudo o que a gente precisa. Então eu diria que hoje, uma passagem pelo laboratório, em ambiente controlado, e testes na rua, mas testes globais e mais completos, um mapeamento completo na rua tem que ser feito. Falei da escola britânica. A escola alemã, por exemplo, ela traz nos seus equipamentos um padrão já protocolar, um setup, uma configuração muito rápida para você fazer um teste de curta duração que não leva carga nenhuma e que pede para você girar o máximo possível para avaliar não apenas a sua potência neuromuscular, mas para avaliar também a sua capacidade neural, que é uma outra situação que você já começa a tentar tirar a tensão do músculo de cena e você quer avaliar esse drive neural, que é a tua capacidade do cérebro até o músculo, por todo o trajeto que a gente tem, por toda essa via aferente até o músculo, a gente quer verificar se ele está bom. Não adianta você ter um músculo forte, um músculo resistente, mas se você tem uma limitação nesse aspecto neural, me refiro, claro, à manifestação técnica de pedalar. Então, só pensar os Estados Unidos ou só o FTP é incompleto. A gente tem que juntar um pouco mais as coisas. Eu acho que o nosso bate-papo, eu acho que ele passa por isso, que eu acho que é um despertar. O curso, eu acho que ele esclarece. E a atividade no dia a dia de treinador e de equipes que você está acostumado a lidar, Gerson, que é uma atividade multidisciplinar, ele é o bate-papo franco sobre isso. Não é nenhuma novidade para treinadores de atleta de rendimento, para assessorias sérias que trabalham com um corpo multidisciplinar, que mantêm um esquema de trabalho multidisciplinar. Não é nenhuma novidade conversar sobre outras avaliações além do FTP. Então é um caminho necessário, é um caminho mais completo e não vejo mais agora porque da gente pensar o ciclismo só como um ciclismo de endurance, de resistência, né? O ciclismo ele é um ciclismo e pedalar vem antes de você ter resistência pedalando. Você precisa aprender a manusear, claro. Você aprender a frear, sim. Você precisa cambiar muito bem, fazer curvas, se sentir confortável num pelotão. Sim, tudo isso. São competências técnicas que vêm junto com esse esporte. Mas as competências físicas a gente tem que ampliar um pouco mais a noção. Entendi. Só uma curiosidade aqui. Qual a cadência máxima desses caras aí lá da Europa? Faz um teste na Wattbike lá. Os pisteiros... Bom, na Wattbike a gente tem um protocolo que tem carga provocada, então tem resistência contrária. O pico de potência é na faixa de 2.000 watts. A cadência máxima de sprinters, ele sempre ultrapassa 180 RPMs. De sprinters de pista. Se a gente pegar que alguns sprinters de pista fazem carreira na rua, na estrada, não exatamente numa chegada a gente vai ver alguém batendo 180 RPM. Mas ele tem uma condição de produzir isso. E isso é uma das competências que o diferencia de demais que são passistas, que não foram pisteiros, ou até foram e não tiveram destaque, mas não conseguem chegar em potências tão elevadas. Então, para gerar 2.000 watts, você não tem que só ser forte. Você também tem que ter muita velocidade nas suas pernas. Você tem que ter um padrão sincrônico de movimento que te leva a isso. Só força não resolve, só velocidade não resolve.
A cadência na watt bike é isso, nesse teste. A cadência no teste da Cyclos, que é alemã, ela já vai para alguns pisteiros, inclusive recordistas mundiais, já vai para provas de velocidade de pista, tá? Que é extremamente, não é só glicolítico, ele já é alático, né? Aquele padrão fosfagênico pleno. E aí a gente tem aqueles caras, o biotipo já bem diferenciado, fora do que a gente está acostumado a ver na televisão, nas provas dos Grand Tours, mas são os atletas que vão colocar 260 RPM na bike, numa condição sem carga. O teste alemão é isso. O teste alemão tira carga, é tipo pedalar a perna igual um ventilador e verifica quanto chega. E aí é uma coisa interessante. Essa é uma situação que a gente percebe que os nossos atletas, quando avaliados, eles, mesmo bem treinados, eles não conseguem produzir muito, porque lá na sua base, muitos nem passaram pela pista e quando passaram na pista não se desenvolveram tanto na cadência. Lá na frente, quando ele está em alto nível, faz uma diferença total. Velocidade é uma questão, a gente sabe de esporte que não é só ciclismo, não. Velocidade você tem que trabalhar quando é jovem. Você tem que desenvolver velocidade quando é jovem, porque se passa o tempo não vai aprender, não vai conseguir mais excitar muito. Agora, tem que estimular na assessoria, tem que criar condições, você tem que ensinar o músculo, você tem que dar novos padrões, é super útil. Mas, para alto rendimento, isso é um caminho que a gente já sabe. As principais escolas mostram para a gente que tem que ter uma catraca leve quando você é jovem, né, fixa, leve nas competições e ganha quem gira mais. É isso, isso é uma competição na Bélgica, né? Tem 13, 14 anos, todo mundo tem uma relação ali padrão. Quem que ganha? O bicicleta mais leve? Não. É o que pilota melhor, é o que sabe se posicionar bem, é o que ataca bem, é o que tem um bom sprint, sim. Mas na análise do sprint, no deslocamento, por exemplo, a relação de marcha é a mesma. É quem gira mais. A catraca é fixa. Quer dizer, se eu faço hoje, sou jovem e tenho 160 de padrão, e o cara que está sprintando guidão comigo faz 160, eu ganhei dele. Vai ganhar dele. Então, essa é uma situação importante, que eu acho que falta... A Confederação Brasileira de Ciclismo, hoje, ela faz esse padrão de avaliação. Há algum tempo ela faz esse padrão de avaliação com a Watt Bike, então ela até nutre o banco de dados da UCI, num padrão UCI, e que nos ajuda a detecção de talentos. Nós melhoramos muito, nós não estamos no mesmo nível, mas nós estamos indo na direção. É muito bom ver isso. E a gente acaba, os dados dos nossos atletas, especialmente os jovens atletas de rendimento, em mountain, em ciclismo de estrada, em pista, em BMX também, estão entrando no banco de dados e estão mostrando o quanto defasado, se é que estamos defasados em algumas... A gente se apresenta defasado em algumas situações, mas o quanto defasado nós estamos. Às vezes a gente está pouco defasado numa competência e muito na outra. A gente trabalha o gargalo, a gente vai no cerne da questão. Eu basicamente vejo assim, que esse ponto da velocidade, da rotação alta, é uma agilidade que falta. De uma maneira geral, assim, se eu tivesse que apontar, eu acho que era por aí. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eles estão tentando traçar um caminho para os atletas iniciarem do BMX, né? Que tem essa relação de ter uma potência altíssima, especialmente ali no começo, né? E depois disso, o cara vai para a pista, ou vai para mountain bike, ou vai para um ciclo de estrada, mas ele começar no BMX para também aprender pilotagem, aprender a ter uma técnica melhor, né? E muita potência, e depois ir caminhando para onde tiver que ir, né? Sim, mas faz todo sentido, isso é um caminho útil. Se a continuidade disso é um processo que veio do BMX, o atleta não tem toda a identidade com a modalidade, porque ela é cross, e ele não é tão hábil na pilotagem, nessa destreza sublime que os atletas de BMX têm, nesse arrojo em conduzir a bicicleta, mas ele quer ir para o mountain bike, essa transferência vai acontecer e vai ser benéfica, porque a gente observa hoje a manifestação de esporte de competição no mountain bike. Você esteja no alto nível ou não, a potência neuromuscular vai ser exigida. Estando no alto nível ou não.
você pode ir lá para completar a tua etapa no Brasil Ride. Em algum momento você vai passar por situações onde você vai acessar aquelas zonas de esforço 6, 7, né, que a gente conhece do sistema Kugan, Allen, Training Peaks, que são as manifestações mais altas de potência. 2 vezes, 3 vezes o seu FTP. E quando a gente chega nesse padrão, a gente não consegue esquecer da base, que muitas vezes faltou. Mas desenvolver essas potências também é uma questão importante, né? Você apontava esse caminho de seleção de talentos, direcionamento para massificar e para a gente aproveitar mais pessoas em nível competitivo. Mas nas assessorias volto a trabalhar essa questão. É um ciclista que vai para o Letap, amador, e gosta de pedalar 3 vezes por semana, ele também, em alguns momentos da subida longa da Serra de Campos, ele também vai acessar as zonas acima do FTP. E aí? Não treinei acima do FTP, como é que fica? Precisava. Quanto? Defina com o seu treinador. Agora, a gente só não pode ser mais ingênuo em falar, não, essa competência ela não é importante, ela vai ser usada na prova. Entra para jogar um biribol com seus amigos, biribol, hein? Seus amigos, fala assim, tô com um problema no ombro, não consigo passar daqui para cima, vou jogar de outro jeito. Não, você não vai jogar. Não tem como, a mão é fora da água, você vai ter que levantar o braço. Eu não gosto de jogar bola porque eu não gosto de dar pique. Fala, meu amigo, então tá bom. Vai jogar futebol, você não gosta de dar um piquezinho atrás da bola? Como? A bola não vai vir sempre no seu pé, você vai ter que pegar a bola algumas vezes. Não gosto do basquete, gosto de arremessar. Mas eu não gosto de fazer marcação. Você fala, poxa, então você vai sempre brincar sozinho, porque quando tiver um jogo com alguém, não vai poder marcar. O cara vai passar por você e vai fazer assim, suas costas. Tem que marcar. E marcar é cansativo, é glicolítico, é ácido. Tem que ter tolerância para desenvolver marcação. Então o físico e o tático, eles sempre vão estar juntos, né? Sempre. Essa discussão ela não é só do ciclismo, ela é de outros esportes e tem tudo a ver com a questão dos pontos fortes e fracos. Mapear o perfil de potência tem tudo a ver com isso. A gente reconhecer o que a gente não está bom e trabalhar em cima disso e preferencialmente sem perder o que a gente é bom. Para manter um bom nível, né, de desempenho. Tá passando muito rápido, já quase 9 horas já. Não sei, é? Tá, eu só estou olhando para a tela, vendo você, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, não estou nem olhando. Não, tem as perguntinhas aqui. O que você quer fazer? Eu queria agradecer todo mundo primeiro, tá todo mundo aqui, tem um monte de gente. Tem uma galera aí, tá legal. Tá legal pra caramba. O que não mudou nesse tempo todo? Vamos abrir para as perguntas. Mudou o ser humano em cima da bicicleta, é muito importante. Ele tem que estar bem, ele tem que estar saudável e tem que usar toda essa informação toda para se comunicar melhor com o seu treinador, com o seu fisiologista, com o seu ou a sua nutricionista. É para ter um diálogo mais legal. É para isso que serve também. Trata-se de melhorar não só o autoconhecimento que eu mencionei, mas a comunicação. É muito importante. Tem uma pergunta aqui do Guimenes. Do Jimenez. Por que a zona de potência não bate com a zona da frequência cardíaca? Tipo, eu estou na zona 2 do coração e na zona 3 de potência. Por que acontece isso? Tá bem. Foi definido uma relação, tá, Jimenez? Então, ela não bate, mas é algo que você não tenha que se preocupar. O importante é que, se você está usando a função cardíaca, né, o monitoramento dessa função cardíaca de frequência cardíaca no carro e a de potência, apenas saiba que Z2 de potência não é a mesma Z2 de frequência cardíaca e tudo bem. Tá? Não precisa ficar preocupado. Agora, se você usa só frequência cardíaca, tenha uma referência de frequência cardíaca, faça um teste que verifique quais são as suas frequências cardíacas de limiar para que você use frequência cardíaca no seu treinamento. Isso é muito ajustado, isso é muito apropriado, isso é possível de ser feito. Por exemplo, a zona 4 de frequência cardíaca e a zona 4 de potência, elas não são mesmo os números. A gente tem uma zona 4 de frequência cardíaca que vai ali de
de 90%, 92% da tua frequência cardíaca de limiar, e ela pode chegar a 100, 102% de frequência cardíaca de limiar. É uma faixa, não é um número específico. A zona 5, 6 e 7, por exemplo, em frequência cardíaca, a gente já usa que é uma zona máxima, de teste incremental de laboratório máximo. Enquanto que em potência você consegue ainda criar estratos. Você consegue dividir muito bem a zona 5, que é uma zona de VO2 máximo, a zona 6, que é uma zona de competência de predominância anaeróbia, você consegue ainda diferenciar bem da zona 5 e consegue diferenciar da zona 7, que é uma zona de curtíssima duração, 10, 20 segundos, e que você consegue atingir, por exemplo, 200% facilmente do seu FTP, 300% do seu FTP, e você não consegue 300% de frequência cardíaca. Então, Gimenez, não se preocupe. Apenas assim, se for usar a frequência cardíaca como principal parâmetro, faça um teste, vá para o laboratório, faça o seu teste e determine seus limiares de frequência cardíaca. Eu acho que também tem um ponto aí. A gente deve ter mais de 10, 15 formas de montar zonas de treinamento, né? E quando você pega a potência por um parâmetro e a frequência cardíaca por outro, é normal que elas não se encaixem, né? Então, também tem esse ponto. Por exemplo, você falou de Kugan, né? Sim. Se eu pegar Kugan, frequência cardíaca e Kugan, potência, elas tendem a ficar mais próximas. Agora, se eu não tenho um Peaks e pego lá MyProCoach para frequência cardíaca e Kugan para potência, já dá tudo errado, dá tudo diferente. Ah. E porque os parâmetros que são usados são diferentes. A gente precisa também entender de onde vem cada uma das coisas para conseguir organizar. Eu vou usar 2 variáveis, 3 variáveis durante o treino do atleta para eu conseguir que uma bata com mais e que menos diferente da outra, né? Sim. Esse é o ponto. E o que a gente entende por que tem confusão? Porque há muitos métodos de cálculo, né? Muitas formas de calcular, e aí quem é usuário e não teve acesso ao paper que comparou ou que trouxe a discussão, não vai saber ou vai ter dúvidas sobre qual usar. Mas é uma métrica que tem em Training Peaks, por exemplo, que é muito interessante, ela relaciona potência e frequência cardíaca. Você tem 2 variáveis, 2 parâmetros importantes de treinamento e que aí agora eu e o Gerson, a gente já sabe, fala, poxa, essa é uma métrica muito legal porque ela é completa, ela lê o corpo mais por completo numa carga interna, na frequência cardíaca, numa carga externa, num output que é a potência. Então, nesse sentido, é legal, por exemplo, olhar essa métrica que é o PWHR, né? É o decoupling, que é chamado lá, que é uma situação bastante interessante. Ajuda na prática do treino. Avaliar, por exemplo, se está melhorando, se você conseguiu ter uma eficiência um pouco melhor. Ele tenta expressar isso, eu acho que é bem útil. Saber melhor tudo isso, acho que é um caminho assim, bem importante, né? Pessoal, a gente também está querendo aqui trazer para vocês uma novidade nossa, que é um curso conjunto associado meu com o Márcio, especialmente o Márcio é um professor desse curso, né? Que é um curso de medida de potência no ciclismo, né? E para quem está aqui na live hoje, a gente vai dar um puta desconto, né? Para quem para quem está nesse curso, e que é um curso que já está custando R$ 419,90, mas a gente vai dar um descontaço para R$ 379,90. Para isso, eu gostaria que o Márcio explicasse sobre o curso um pouquinho. São várias aulas aí, Como é que é esse curso? Como é que funciona o curso para a gente? Conta aí, por Tá favor. bem. Eu quero falar dele, mas eu quero também plantar a semente do que faremos no segundo semestre, que esse é um curso Gerson e Márcio presencial, onde nós nos colocamos a dar um passo adiante e trazer mais atualidades para que a gente possa, então, alguém aqui já presente que fez o curso, possa ter um complemento. Isso é importante, um segundo módulo
um olhar mais aprofundado. Então, para o segundo semestre e com a situação de pandemia, que a gente agora está chegando mais próximo do fim, a gente certamente vai ter esse curso presencial, aguardem. O curso que ele se refere agora é o curso online, um curso de 10 horas, 4 aulas de 2 horas e meia cada. Essas aulas são em tempo real, via Zoom, nos dias 17 e 19, aí a gente tem a data de 24 e 26 de março. Então a gente está no mês vigente, quinta, sábado novamente. Ali é um momento para ter interação com os colegas, comigo, que eu sempre defendo. Acho que é muito útil se programar para participar e poder ter um momento pedagógico, didático completo. O curso fica também gravado, fica na nuvem, dentro da plataforma do Team Trifosfato, que o Gerson conduz. Então, lá você tem acesso até 3 meses, tudo vai ser gravado, vai estar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Tem material didático do curso, que é compartilhado, algumas planilhas que são didáticas, não planilhas de treino, né? Mas falando em treino, é abordado como construir um sistema de preparação, como é a avaliação do FTP, como é a avaliação do perfil de potência. Essas correntes que eu mencionei, elas são abordadas. Uma questão que julgo ser muito importante é o setup, a configuração do relógio Garmin, como te apresentar e você orientar o seu aluno ou você atleta, como usar, otimizar o teu instrumento, o teu dispositivo Garmin para o teu benefício, para não gerar uma confusão. Você conseguir treinar, olhar para o relógio quando possível, quando necessário, quando seguro, e usar informações em teu benefício. Então, a configuração do Garmin é outra temática abordada lá. Além dos equipamentos, além dos conceitos básicos em física, que são importantes, de avaliação física, básico em fisiologia, para que a gente possa, então, ter um entendimento desse tema aqui. Ciclismo, triatlon e mountain bike. Tá bom? É um curso para atletas, é um curso para treinadores, um curso que quem está buscando um pouquinho mais. Quem já é muito avançado, quem já conhece, por exemplo, os aplicativos de controle de treinamento também são abordados no curso. Mas quem já trabalha há 4, 5 anos com algumas ferramentas, pode ir lá no curso conhecer outras ferramentas e ter uma visão complementar. Então, acho que sim, é um curso indicado para todos os níveis, mas cabe dizer que no segundo semestre a gente vem com mais coisa nossa, que a gente sabe que tem espaço, e aí fica esse gostinho de quero mais para depois. A gente não definiu data, mas esse curso agora, a inscrição está aberta, como ele falou, tudo através lá da Team Trifosfato. Vocês têm lá na minha bio, no Lazari Márcio, vocês têm a informação como chegar, tá legal? Tem um linkzinho que leva para a página lá da compra do ticket, aí vocês têm acesso a esse material. Esse material não é só material do curso, tem aulas complementares de outros parceiros que a Team Trifosfato investe, reconhece e gosta e credencia para compor uma aula bônus. Assim, existem algumas aulas bônus lá, pessoal, é uma coisa que vale a pena. Então, você tem um curso, mas você complementa outras informações para o teu histórico, para o teu acervo, para você poder assistir também quando você quiser. Tá? Performance de mountain bike, tem discussão de artigo, controle de carga de treinamento. São temas correlatos ao que a gente falou hoje aqui, o que tem no curso, de forma mais aprofundada, mas que é um material muito bom, acho que tem um valor agregado muito interessante. A gente tem que dar uma olhada lá e aproveitar essa promoção hoje, sem dúvida. Se inscreva. O pessoal também está disponível no link da minha bio. Você clica lá, você vai direto para a página do curso, você vai entender tudo que tem no curso, mais aí do que o Márcio comentou já. Também está no link da bio do Márcio. Então, a gente convida todos vocês. É um curso aberto a treinadores e também é um curso aberto a atletas que querem conhecer um pouco mais sobre a potência, como trabalhar isso nos seus treinos. Então, todos vocês estão convidados para estar com a gente nesse curso agora, tá? Link na bio, vamos soltar isso também no nosso stories para que vocês possam testar com mais facilidade. E nos vemos em breve. Agradecemos a todos aí pela participação, né? Márcio, muito obrigado por topar essa live hoje. Acho que trouxe muita informação bacana e faremos mais presenças com certeza. Sim, obrigado, Gerson, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Não vou dar os nomes para não cometer a injustiça de esquecer algum,
pela minha limitação de mexer no Instagram enquanto estou concentrado explicando. Mas obrigado de coração, muito bom estar aqui. Quando eu me junto com o Gerson, a gente é muito bom o momento e eu sei que a gente consegue alcançar as pessoas, que é o que a gente quer. A gente tem uma missão educacional e espero que vocês façam parte dessa cena, nesse curso e nos demais. Acesse lá a Team Trifosfato, conheça mais o trabalho do Gerson, aqueles que buscam mentoria, entre em contato com ele para vocês buscarem um suporte. Tem muito profissional aí que fica muito tempo só dependente de cursos, é um contato muito esporádico. O contato da mentoria é outra coisa, tem um trabalho muito legal lá, tem o Coworking de Endurance, que é uma iniciativa de aproximar a ciência e prática, de trazer gente para discussão, para alimentar, para fomentar uma visão crítica de treino também, uma coisa super legal, gente, vale a pena. Dê uma olhada lá, a plataforma é bem completa, fácil de inscrição, mas conheçam todos os serviços que estão disponíveis lá, que é uma fonte muito boa que vocês vão beber. Esse homem aí, quem conhece esse homem, está perto dele uma energia boa, uma pessoa muito legal. Esse homem carrega essa família aí atrás, ó, esse porta-retrato, todas essas boas lembranças, é importante. Vamos lá, prestigiem esse trabalho para que a gente consiga avançar aí no nosso esporte e também nas nossas famílias. Um beijo a todos. Obrigado aí pela presença. Então, obrigado a todos vocês. E estaremos juntos em breve novamente. Tchau. Tá bom. Tchau, galera. Irmão. Valeu. Tá Boa bom, noite a valeu. todos. Tchau. Bom final de Boa semana noite a também. todos. Bem.